Boa noite, irmãos, irmãs. Que Deus nos abençoe a todos. Gratos pela nova oportunidade. Gratos à direção humana e espiritual do Núcleo de Estudos Espíritas, Caibar Schutel. Vamos aguardar alguns minutinhos para que nos diga como estamos de imagem e de sonoridade. Beleza, Mauro? Boa noite, tudo bem contigo? E a família? E o Papai Noel foi generoso contigo? Nós vamos, então, agradecer a Jesus. Agradecer a Jesus a luz semeada nesses 2000 anos de história humana. Agradecer a Deus pela vida que nos oferece a cada segundo. Vida que não termina quando o corpo silencia. Vida que continua numa outra dimensão da matéria. Vamos, então, entrarmos em oração para iniciarmos o nosso aprendizado da noite. Jesus. O calendário humano apresenta-nos novamente essa data do teu aniversário, que nós sabemos hoje em dia que de verdade não há uma representação histórica verdadeira. Mas dentro da eternidade, mestre, o que são as datas humanas? O importante, Jesus, é que estivesse conosco, que nos ensinastes a amar, e que tens uma tão imensa paciência com a nossa ignorância, com a nossa falta de capacidade de evoluir integralmente, a sua tolerância com os nossos medos, a sua tolerância com as nossas fantasias. Assim, Jesus, agradecidos, porque embora não seja muito verdadeira essa data, aproximamos-nos de um dia que procuramos comemorar a tua presença no mundo, que de algum modo meditamos sobre a sua vida, a sua conduta, a sua luz, o amor espargido sobre todos nós. Lembramos parte da sua história, porque não conhecemos toda. E abrimos, Jesus, o coração agradecido, em oração, lembrando também os discípulos, lembrando também e principalmente Maria de Nazaré, lembrando Maria de Magdala, Joana de Cruz e tantos outros personagens que fizeram parte do conjunto que revolucionou os conceitos espirituais para que nós tivéssemos uma visão de imortalidade e eternidade. Assim, mestre,
aquela prece que deixasses como referência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, mestre, agradecendo também aos espíritos que cuidam da nossa presença no mundo, que tutelam a nossa vida, demonstrando gratidão por tudo que já tem feito por nós, nós damos por aberto o nosso estudo nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Assim, Jesus, nós vamos hoje falar de um tema bastante atual em face do nosso próprio comportamento, né? E que tem, de uma certa forma, incomodado a humanidade desde todos os tempos. Os flagelos naturais constituem corretivos morais. Então, nós temos que aprender a raciocinar pelo viés da doutrina espírita. Os flagelos naturais constituem corretivos morais. É nesse sentido que a natureza nunca erra. Se nós observarmos alguns flagelos que nós já acompanhamos nos dias de hoje pela televisão, nós observamos o quanto a criatura humana, aquela que está envolvida por aquele flagelo, aquelas que têm que lutar, aplicar instrumentos, mecanismos para tentar diminuir a dor, né? Aquelas pessoas que são responsáveis porque governam essa ou aquela cidade. E nós lembramos de bombeiros, de médicos, de enfermeiros, que trabalham de modo insano nesses momentos, tentando diminuir o efeito catastrófico e preservar o quanto mais possível as vidas humanas. E agora nós descobrimos que esses flagelos têm uma característica de correção da moralidade humana. E, obviamente, se nós observarmos, quando ocorre isso, tem sempre alguém, ou muitos alguém, distraídos com a vida, desatentos, né? Aquele tsunami que todos nós vimos e ficamos assim, chocados, quando acontece a onda que vem vindo, fazendo aquele barulho, como que eu digo assim, extremamente grandioso, né? As pessoas estão à beira da praia observando o que vai acontecer. E são colhidas e mortas pela curiosidade, né? Eu me lembro que tinham casais, inclusive casais já de idosos, sentados sob um guarda-chuva, um guarda-sol, né? E olhando aquela revolução das águas, né? Também são colhidos e mortos por aquela água. Então, é nesse sentido que a nossa desatenção com a vida, nos últimos
50 anos, vamos dizer assim, nós temos observado que pessoas trabalham a semana toda e quando chega quinta, sexta-feira, já estão pensando no churrasco que vão deglutir, nos momentos de bebida que vão saciar-se, né? Como se a vida fosse isso. Trabalho e deglutição. Trabalho e bebida. A vida é muito mais do que isso. A vida tem um sentido espiritual que muitos de nós ainda não descobrimos, mesmo estudando o Novo Testamento, principalmente. Porque o Velho Testamento é história da humanidade. E os testamentos foram colhidos, escritos por seres humanos. O que tem sagrado no Novo Testamento são os ensinos de Jesus. Isso é extremamente sagrado, né? E no Velho Testamento, ocorrências humanas. Como se nós pegássemos os jornais atuais para saber a quantidade de violências, de estupros, né? De coisas que nós, seres humanos, ainda somos capazes de fazer, né? E mais os ensinamentos do Cristo. Essa é a luz sagrada, né? E que nos mostra, inclusive, né, o que das correções desses flagelos, né? Então, observemos uma coisa aqui. Em face do impositivo da evolução, que Mauro, você tenta equilibrar o trabalho, churrasquinho, estudo e divulgação espírita, né? Então, vejamos bem aqui. Os flagelos chamados naturais surpreendem. Deixa eu pôr uma pastilha na boca aqui. Ó. Para parar com esse pigarro da idade. Os flagelos chamados naturais surpreendem-nos, embora eles não os possam evitar. Surpreendem o homem, mesmo tendo os meios de os prevenir e remediar alguns de seus efeitos. Porque os flagelos irrompem de quando em quando, desafiando a capacidade intelectual do homem, ao mesmo tempo que estimula os valores que deve aplicar para os conjurar e impedir, né? Constituem-lhe, assim, corretivos morais, mecanismos de expiação dos males perpetrados, recursos da vida para impulsioná-lo ao progresso sem retentivas ou com a retaguarda. Então, observemos bem o que tem acontecido na nossa querida e ex-riquíssima Amazonas. Senão o assalto às riquezas desse estado. Um assalto. Infelizmente, é a palavra que nós devemos usar, porque hoje desmatam a Amazonas para criar gado. Ora, você derruba parte da floresta, que é a sustentação da vida do planeta, né? Porque ali, a gente sabe, por exemplo, correm os rios sustentam a flora, né? A flora sustenta a fauna que vive dentro dos rios. Então, há uma troca. Quando nós invadimos e queimamos, nós não estamos queimando apenas a mata para derrubar árvores. Estamos queimando a vida dos rios,
a vida da floresta, os animais, os pássaros. Então, é nesse sentido que os flagelos constituem corretivos morais. Então, hoje, por exemplo, nós não temos, como é que eu digo, um controle sobre o clima. Uma hora chove demais, outra hora esfria. As estações, como é que se diz, já não têm a mesma medida de desenvoltura, de evolução que tinham há 50 anos atrás. Eu me lembro, no meu tempo de criança, São Paulo, chamado de a Terra da Garoa, era realmente a Terra da Garoa. A Terra da Garoa, São Paulo tinha 2 climas, o verão e o inverno. E durante 6 meses, nós tínhamos essa garoa intermitente o tempo todo. Hoje, quando garoa, dá vontade de chorar de emoção, ao lembrar dos tempos reais da garoa, né? Então, o que acontece? Nós, com o nosso comportamento egoísta, avarento, nós destruímos a natureza para ficarmos ricos. E depois morremos e deixamos atrás de nós um rastro de destruição. Então, hoje, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, o que choveu ontem é algo inenarrável. Chuva para cair em um mês, cai num dia só. No Rio Grande do Sul, o que tem acontecido lá de desarranjo pluvial é algo, sabe, que nós precisamos parar de focar a vida só na ganância material e observar que é preciso cuidar da nossa casa, urgentemente, né? Então, muitos dos flagelos, né, hoje em dia já podem ser previstos. Nós, inclusive, estamos vendo aí a Defesa Civil já coloca nos nossos celulares, sem pedir licença, sem nada. Olha, alerta de chuva, de tempestade e coisas que falam, caramba. Eu vi outro dia na internet, numa dessas cidades do sul aí, choveu tanto, chuva de granizo, né? Granizo quase que do tamanho de uma bola de beisebol. Sabe, uma mãe ficou com seu corpo protegendo a criança, depois teve que ir para o hospital de tanta pedrada que ela levou. Então, imagina se cai numa criança, mata a criança. Agora, por que dessas coisas? Por causa de avareza, por causa de egoísmo, por causa de ganância. É nesse sentido que os flagelos vêm corrigir essa ganância, esse egoísmo, sabe? Então, hoje nós já podemos, com alguma evolução tecnológica, científica, mecânica, nós já conseguimos, fazer algumas previsões e cuidar dos efeitos desses flagelos para a cidade, para o estado, para o país, né? Então, vejamos aqui. Muitos desses fenômenos hoje já podem ser previstos e têm seus efeitos perniciosos diminuídos em razão das conquistas que a humanidade vem alcançando. Outros que constituíam impedimentos aos avanços da saúde têm minorado e até vencido com a fertilização de regiões desérticas. Fertilização de regiões desérticas, né? Nós tivemos no passado pandemias
como tivemos recentemente no mundo, né, que levou cientistas, médicos, a trabalharem insanamente para constituir uma vacina que minorasse os efeitos do Covid-19. Né? Esse Covid-19 é um flagelo, né, que veio para corrigir a humanidade. Mas o que nós temos observado nos dias de hoje? Aqui no Brasil, 700 mil pessoas, assim, a grosso modo, desencarnam. O trabalho que deu para a espiritualidade adjacente, vamos dizer assim, do planeta, para recolher essas criaturas que foram colhidas de surpresa com o Covid-19. Imagina no Brasil 700 mil pessoas, no mundo mais de 5 milhões de pessoas. Então, o que melhorou? Em termos de conduta, em termos de comportamento, em termos de fé, em termos de buscar o aprimoramento da própria espiritualidade, muito pouco ou quase nada. Né? Mesmo ainda, durante a pandemia, quantos grupos de pessoas nós vimos que continuavam com o mesmo comportamento, não ficavam em casa, desafiando o vírus. Eu me lembro, eu já comentei isso aqui com vocês, eu me lembro de que uma adolescente entrou no cemitério chorando e gritando: vó, me perdoa, eu que levei a doença para você. Por que levou a doença para a vó? Porque não ficou em casa. Nesse sentido, a dor, sabe, o flagelo, corrige o nosso comportamento. Ainda que a gente relute, ainda que a gente faça uma barreira para não aceitar essas mudanças, mas ela vai acontecer. Ela vai acontecer porque está na natureza as correções divinas. É só nós observarmos uma coisa assim, por exemplo. Nós temos cobras que são venenosas. De onde saem as vacinas que são antídotos contra os venenos das cobras? Do próprio veneno da cobra. Olha, a grandeza da visão, a inteligência, a suprema inteligência do Criador. E assim é em tantas outras situações. É nesse sentido que para nós está extremamente claro que esses flagelos vêm para nos despertar. Nós vemos hoje pessoas que há 2 anos atrás não falavam nada. Hoje estão indo contra a Bíblia, contra a religião, contra um monte de coisa, como se fossem donos da razão. E eu me pergunto assim, inclusive, no ano passado, eu conversei com o próprio De Luca. Falei: De Luca, num mundo de prova e expiação, quem é que tem razão? Pensemos. Então, não adianta eu ir para a internet e ficar falando mal disso ou daquilo. Eu posso estudar aquilo para ter uma visão mais completa, cientificamente, mecanicamente, matematicamente, apenas para criticar. Isso não ajuda, né? Então, nós observamos que esses flagelos têm um sentido divino, de nos fazer entender que a vida não é só material, que a materialidade que nos envolve, um vírus destrói. Se não todo, mas destrói uma parte para a gente aprender a enxergar o quanto vulneráveis nós somos. Nós precisamos observar isso. Então, vejamos aqui. Outros flagelos que constituem um impedimento aos avanços da saúde têm sido minorados e até vencidos, com a
fertilização de regiões desérticas, nós estamos repetindo aqui. O saneamento de áreas contaminadas. O saneamento de áreas contaminadas. E quantas famílias, quantas pessoas nós temos morando à beira de riachos que foram transformados em esgoto? Temos que pensar nisso. Porque são espíritos que estão caminhando conosco. Ah, Ademar, mas eu não sou político, eu não tenho poder de fazer nada. Pode fazer, pode ir lá fazer protesto, fazer alguma coisa. Gritar contra esse desmando total. Né? Agora, recentemente, os políticos se voltaram contra o Lancelotti, porque o Lancelotti incomoda. É um padre, né, que está ajudando os deserdados, os necessitados, que arcebispos, cardeais se reuniram para tirar o Lancelotti de ação, porque ele está fazendo bem. Então, observa quando nós precisamos ser corrigidos. O que fazer a caridade não é uma questão de religião. Então, o Lancelotti, assim como Madre Teresa de Calcutá, como Mahatma Gandhi, né, e tantos outros que se destacaram nas suas atividades sociais, são espíritos em processos evolutivos, só mais avançados do que nós. Porque já podem, pela sua própria condição, ajudar centenas, milhares de pessoas. E eles fazem. Até que, infelizmente, alguns, como é que eu digo, algum entendimento político venha cercear a ação desses irmãos. Então, o saneamento de áreas contaminadas, a correção de acidentes geográficos, a prevenção contra epidemias, que nós falamos agora mesmo, que dizimam multidões, que foi o que a gente viu no Brasil e no mundo. E graças ao Espiritismo, a terapia preventiva em relação aos processos obsessivos que dominavam grupos e coletividades. Se nós fizermos um estudo das revistas espíritas, nós vamos ver como a obsessão envolvia comunidades inteiras. E o Espiritismo veio estancar esse processo obsessivo e coletivo. Com quê? Com o esclarecimento. Porque as criaturas saem do mundo material com um índice, vamos dizer assim, de materialidade, de maldade, né? No mundo espiritual, isso apenas multiplica por si mesmo. E aí elas se voltam contra quem ficou, porque ela está condicionada a viver materialmente. Ela não sabe viver espiritualmente. Então quer voltar de alguma maneira. Como não conseguem, porque nunca vão conseguir, porque espírito nenhum vai dominar um corpo morto, né? Se não consegue dominar o corpo de sua própria vítima, imagina de um corpo morto. Então, eles atacam coletividades. E é um flagelo. A obsessão, coletivamente, se transforma num flagelo. E o Espiritismo está aí para nos ajudar. Desde que estudemos apenas, então, somente o Espiritismo.
e não fiquemos inventando nada para colocar dentro da doutrina, até porque é impossível, né? Mas tentam, né? Então, veja bem, apesar disso, do avanço da ciência, né? Disso, da Organização Mundial da Saúde, que procura, de alguma forma, ajudar, né? Aos flagelos que o homem busca por si mesmo, através dos vícios, sobrepondo as paixões torpes aos sentimentos de elevação, vindo a padecer males que poderiam ser evitados com o mínimo de esforço. Aquilo que os espíritos superiores dizem no livro dos Espíritos. O que o homem precisa fazer para evoluir? Com o mínimo de esforço nós podemos evoluir. Então, como o próprio Chico dizia, não é preciso escalar o Everest. Não é preciso atravessar o Saara e chegar do outro lado lá, são e salvo. Não é preciso mergulhar no Atlântico e nadar até a África, não. É preciso, então, somente amar ao próximo como a si mesmo. Isso, vivido, aplicado por grande parte da humanidade, vamos dizer aí, 1/3 da humanidade. Isso já seria alguns milhões de pessoas. 8 dividido por 3 vai dar 2, vamos dizer aí, 2 milhões e 600 milhões de pessoas. 2 bilhões e 600 milhões de pessoas. Praticando a caridade, praticando uma fé raciocinada, praticando o amor ao próximo, teria interferido, teria mudado muita coisa nesse planeta de prova e expiação. Nós vivemos, sobre os últimos 50 anos, nós vivemos sobre uma sentença dada por Jesus para que, ver se nós, não naufragássemos nessas vaidades todas que nós temos aqui. Jesus deu um prazo de 50 anos, né? Se não ocorresse a Terceira Guerra Mundial, o planeta Terra entraria em processo de regeneração. Mas ainda temos resquícios muito fortes, profundos, do planeta de expiação e prova. Porque nós vemos aí ainda homens matando mulheres, filhos matando mães, pais matando filhos. E isso é prova, sabe, inconteste de que é preciso avanço espiritual, avanço moral. Porque se fizermos um raciocínio simples e lógico, como dizia o próprio Cristo, das criaturas nascidas de mulher. O que Jesus quis dizer com isso? Nós todos somos nascidos de mulher. O que quer dizer, o que implica que devemos respeitar naturalmente a mulher, como mãe, como irmã, sabe? Mas muitos de nós não estamos atentos a esse respeito, a essa ajuda. Observe um ambiente de trabalho. Tem uma mulher que comanda, todo mundo é contra. Como se a intelectualidade tivesse sexo. E a intelectualidade não tem sexo. Ela é a capacidade do ser humano de aprender, de desenvolver esse aprendizado, de aplicar esse aprendizado. Nós estamos vendo aí hoje
que muitas mulheres descobriram muita coisa pelo mundo e foram apagadas da história. Isso é o quê? Machismo. Machismo no mundo de regeneração não cabe mais. E aí, continuamos no mundo de prova e expiação. Então, os flagelos, quantos flagelos a humanidade passou até os dias de hoje? A peste negra, chamada peste bubônica, né? Que matou muita gente. Mas parece, é mais ou menos como se nós pudéssemos calcular com o modo como nós tratamos os defuntos até da família. Conforme a distância desse parentesco, coisa de dias, se muito uma semana, duas, nós esquecemos daquela criatura que desencarnou. Então, quando é muito próximo, que a dor é muito contundente. Isso mostra que o nosso amor ao próximo não vai até a esquina. Porque a criatura viveu com a gente. Ah, mas ele não foi muito bom, ele fez isso, ele fez aquilo, ou ela, não importa. Mas o amor ao próximo, onde é que entra nisso? No mínimo, esse amor ao próximo tem que entrar com a característica de um silêncio moral. Para que aquele que desencarnou fez uma série de coisas que não deveria ter feito, possa, eu não digo se recuperar, mas tomar ciência do modo errado como viveu e buscar recursos para uma nova encarnação na tentativa de recuperar os erros cometidos. Né? Então, apesar de toda a dor e sofrimento que os flagelos nos impõem, eu já li isso aqui, aos flagelos que estão em busca através dos vícios. Quantas criaturas desencarnam por câncer, porque fumou até onde não podia mais? Eu, graças a Deus, larguei desse danado aí, né? Já fazem quase 10 anos. E outros vícios, porque há outras drogas. Nós somos tão inteligentes que nós chamamos drogas lícitas e drogas ilícitas. O cigarro é uma droga lícita. É permitido fumar, porque você está dando lucro para uma empresa. E a bebida? Beba com moderação, mas beba, porque eu preciso do seu dinheiro. Beber com moderação não é levar ninguém ao entendimento de equilíbrio, não. É apenas, então, somente cobrir com uma frase de efeito a ganância. Beba com moderação. Se beber, não dirija. Ao invés de ser, não beba nunca. Vamos fazer um protesto contra as bebidas. Porque a bebida causa danos. Né? Então, o egoísmo, que nós já falamos aqui, não cede lugar às aspirações altruístas. Comanda a ambição desmedida, levando aos excessos que comprometem todos aqueles que envolvem com aquilo. Então, nós temos, como se diz, mas se nós somos criaturas, uma grande maioria dos seres humanos ainda é agressivo por instinto. E aí ele não abdica da violência. Violência é essa que gera atritos domésticos e de classe. Como é que um homem pode ser agressivo com a sua mulher, com os seus filhos, com as suas filhas, que na verdade não são seus? Filhos e filhas são espíritos que Deus permite viver junto da gente, no sentido de avançar a sua graduação moral, a sua graduação espiritual.
Nós temos que pensar, por exemplo, amanhã nós voltamos para o mundo espiritual. Onde é que vai essa relação de parentesco? Aqui o parentesco é consanguíneo. Ainda bem uns 80% do parentesco é consanguíneo. E no mundo espiritual ele não é consanguíneo. O espírito não tem sangue. Aí o parentesco, entre aspas, ele é por afinidade. Afinidade intelectual, afinidade moral, afinidade através da caridade, do amor ao próximo. Aquilo que nós estudamos sobre Júpiter. A sociedade jupiteriana, ela é conduzida pela experiência daquele que mais viveu e mais amou, daquele que mais fez caridade pelo próximo, daquele que entende a dor do próximo e sabe todos os efeitos dessa dor, que provavelmente já tenha vivido essa dor, que sabe que a cura das dores morais, das dores espirituais, é só o amor ao próximo. Mas nós ainda não atingimos isso, por isso que ainda somos agressivos, geramos atritos domésticos e de classe. Por causa de quê? De egoísmo, de orgulho, de amor próprio. O amor próprio, no mundo de provas e expiação, ele é evoluído. Uma criatura egoísta, tendo amor próprio, esse amor próprio será egoísta. Uma criatura extremamente orgulhosa, ela tem amor próprio. Esse amor próprio é orgulhoso. Haja vista a atuação do irmão Hitler, que chega ao cúmulo da... Como é que chama? Ele era um psicopata, porque queria criar uma raça única na humanidade, indo contra toda a natureza que o pai criou. Isso chama-se egoísmo, exclusivismo, egocentrismo. Né? Então, o que leva o ser humano a desenvolver uma guerra contra outros países, contra outras nações, senão esse tal de orgulho, essa tal de avareza, esse tal de egoísmo. Então veja aqui, olha, agressivo por instinto, o que quer dizer que não evoluímos ainda, não abdica da violência que gera atritos domésticos e de classes, levando as nações às guerras, cada vez mais danosas e de efeitos imprevisíveis. A guerra é um flagelo provocado, não é natural, ele é provocado. Aumentando a sanha de desforços que se tornam causas de novos enfrentamentos. Como se da vida somente interessasse ao homem o poder de destruição. O livro dos Espíritos nos mostra a lei de destruição, mas da natureza. O nosso corpo físico vai chegar num momento que a própria natureza destrói ele, porque ele já não apresenta nenhum recurso de sobrevivência passível de possibilitar ao espírito a continuidade da vida nesse corpo. É uma lei, a morte é uma lei de destruição do corpo físico. Ela não é do corpo perispiritual, mas é do corpo físico. Mas é da natureza. Não é provocada. Aliás, infelizmente tem uns suicídios, né? Mas
pensando pela própria natureza, nós vamos ver que a morte é uma necessidade. Nós chegamos 80, 90 anos, a capacidade de movimento, a capacidade, se tivéssemos que sobreviver aos 90 anos, se tivéssemos que trabalhar aos 90 anos, usando apenas o físico, semana que vem desencarnamos. Porque o corpo não aguenta mais. Né? Então, veja bem aqui. Na visão espírita, os flagelos destruidores, como terremotos, tsunamis, pandemias, né? Inundações, guerras, são eventos naturais ou provocados. A guerra é provocada, né? Que, embora causem destruição física, servem para acelerar o progresso moral e espiritual da humanidade, permitindo a regeneração, o aprendizado e a evolução dos espíritos, que trocam de vestiduras, corpos, para desenvolver, para ascender a novas existências, sendo provas e oportunidades para o desenvolvimento da inteligência, da paciência, da caridade e o amor ao próximo. Então, os flagelos vão nos fazer enxergar que a dor que provocamos no próximo, que a dor que provocamos numa comunidade inteira, numa cidade, num país, demonstra apenas, então, somente a nossa degradação moral. Muito obrigado, meu querido. Depois eu falo, tá bom? Essa criaturinha que entrou é meu bisneto. A nossa degradação moral. Porque nós desenvolvemos a guerra para dominar o outro. E Jesus diz assim: ama teu próximo como a si mesmo. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual ele foi assassinado, né? Porque ele abalou a estrutura de orgulho e de egoísmo da sociedade, a estrutura política e religiosa da sociedade. Ama a teu próximo como a si mesmo. Como é que o rico vai amar ao próximo como a si mesmo se ele não ama nem a ele mesmo? Muitos ricos não amam nem a si mesmo. Então, ao perceber que esse amor ao próximo como a si mesmo poderia dividir a riqueza em muitas parcelas, então, vamos fazer de tudo para acabar com a presença do próximo no mundo, porque aí ele não incomoda. Mas os indígenas dizem uma coisa fundamental, né? Quando o homem perceber que ele não é capaz de comer dinheiro, ele vai acordar. Aí ele para de agredir a floresta. Aí ele para de agredir como é que se diz? Os rios, os mares. Porque é daí que vem a nossa sustentação, a sustentação do nosso corpo. Entende? Então, vamos continuar aqui, nós temos algum tempinho ainda. Olha aqui. Quais são os propósitos dos flagelos? Nós vamos ler só o básico aqui. Primeiro, acelerar a evolução. Segundo, provas e exercícios morais. Terceiro, renovação e mudança de meio. Quarto, corrigir e educar, não punir. Quando nós percebemos que os flagelos é motivo de acordarmos para a evolução,
Nós vamos ver, inclusive, como educar nossos filhos amando a natureza. Mas não, a gente prefere outros tipos de educação. Né? Tipos de flagelos naturais. Peste, fome, inundações, tsunamis, terremotos, furacões, secas, epidemias, vulcões. Esses são flagelos naturais. Os provocados pelos homens. Guerras, resultantes da predominância das paixões inferiores, como orgulho, egoísmo e ambição, revelando a barbárie e a necessidade de aprendizado. Quais são as perspectivas espirituais que o flagelo nos revela? Corpos são passageiros. Passam rapidinho. A nossa vida humana passa rapidinho. Os corpos são vestiduras transitórias. Os flagelos destroem corpos, mas não o espírito imortal, que apenas muda de plano e de uniforme. Então, imagina nesse flagelo que nós tivemos na pandemia. 600 mil pessoas. Será que todas eram educadas espiritualmente? Todas eram evoluídas espiritualmente? Aqueles que passaram pelos hospitais com falta de ar, com, falta de recurso, um monte de coisa, que morreu pela incompetência dos primeiros momentos, ele desencana com raiva, senão com ódio. Se não tiveram cuidado, se os socorristas não conseguirem explicar uma série de coisas, essa criatura pode se transformar num obsessor. Né? E observamos depois, nos flagelos, o progresso pós a calamidade. Nós vimos, por exemplo, lá em Brumadinho, né? Quanto o orgulho, a ambição fez com que pessoas morressem, famílias fossem destruídas. E depois disso, observa que a mídia, que foi tão em cima de tudo aquilo, hoje ela não mostra. Ou muito raramente ela mostra alguma coisa de como está Brumadinho, por exemplo. Né? Então, progresso pós-calamidade, para a gente encerrar aqui. Grandes crises e flagelos são historicamente seguidos por período de progresso material e moral, pois ativam a troca de população espiritual e impulsionam a evolução. Olha, prestemos atenção nisso aqui, pois estimulam a troca de população espiritual e impulsionam a evolução. Então, quando o Divaldo, num passado recente, revelou que 200 mil espíritos já bem evoluídos reencarnariam na Terra, né? Ele não, muita gente interpretou como se esses espíritos viessem resolver os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil somos nós que temos que resolver. Por que nós viemos nascer aqui? Né? Ou resolver os problemas do mundo. E o que nós vimos ultimamente? Os problemas políticos no Brasil, na Venezuela, na Rússia, na Ucrânia, na França, parecem ter sido acelerados. Porque falta o crescimento espiritual das criaturas. Né? Então, esse progresso vai chegar. E vai nos ajudar a compreender que os flagelos são vistos como meios que Deus permite para fazer a humanidade progredir mais depressa. Eles atuam como catalisadores de transformação, promovendo em poucos anos o que levaria séculos para ocorrer em condições normais. Então, como diz um antigo adágio popular, quem viver, verá, né?
Tomara a Deus que tenhamos condições de ver e interpretar a sabedoria divina, que nos permitiu ver esses flagelos, passar pelos efeitos desses flagelos, né? Para entender o amor ao próximo. Que Deus nos ajude e até a semana que vem. Mauro, daqui uns dias eu mando para você a bibliografia do nosso próximo curso. Beleza? Vanessa, eu vou chamar a minha filha para fazer o encerramento, tá bom? Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, um Feliz Natal. Como eu tenho dito para várias pessoas, sejam vocês felizes no Ano Novo. E larga o Ano Novo para lá. Quando não vai renovar, todo ano muda. Agora eu vou passar para 26, depois passo para 27, tá bom? Mas sejam vocês felizes. Que Deus abençoe vocês. Uhum. Vem, Boa noite a todos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajoso pela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. A bondade, a beleza e a perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Um bom final de semana a todos. Vou encerrando por aqui e até a próxima sexta-feira.